Olá, benditos! Hoje nós vamos refletir sobre a última parte da resposta de Jó ao discurso de Zofar. Zofar havia garantido a Jó que ainda haveria esperança caso ele reconhecesse seus pecados e se arrependesse. Mas as coisas não eram tão simples como Zofar pensava. Do ponto de vista de Jó, seu futuro era desanimador. Ele empregou várias imagens para ilustrar a fragilidade do ser humano. Como uma flor, vive pouco e passa por muitas dificuldades. Como uma sombra, desaparece lentamente. Como um trabalhador contratado, depois de trabalhar, é simplesmente dispensado. E se reconhecendo como parte dessa fragilidade, Jó pediu a Deus que o deixasse pelo menos viver em paz até o dia da sua morte. A imagem mais forte que Jó apresentou foi a de uma árvore. Ainda que seja cortada, seu toco permanece e há sempre a possibilidade de voltar a brotar. Jó diz que a árvore tem esperança, mas o ser humano não. Quando morre, não deixa sequer um toco para trás. O ser humano é parecido com a água que evaporou, penetrando o solo de maneira irreversível. Pode se deitar à noite e despertar pela manhã, mas quando se deita para a própria morte, não há certeza alguma de que voltará a despertar. Com isso, nós vemos que Jó tem dúvidas sobre a vida além da morte. Vale a pena relembrar que as primeiras pessoas que, como Jó, eram tementes a Deus, não tinham uma revelação da vida futura como nós temos hoje. As passagens do Antigo Testamento indicam vagamente uma ressurreição futura, mas na época de Jó ainda não havia nenhuma parte das Escrituras do Antigo Testamento para ele ler e meditar. E no tempo dos patriarcas, muito pouco foi revelado sobre a questão da ressurreição do corpo, de modo que o pensamento mais comum era a esperança de que o espírito persistia após a morte, dando alívio ao sofrimento do corpo. Enquanto meditava nisso, tudo parecia muito injusto para Jó. Hoje, nós podemos dizer com certeza que ele estava equivocado em sua compreensão da vida após a morte, mas ele estava se expressando de acordo com o conhecimento disponível na sua época. Por isso, vemos que ele vacila entre o desespero e a esperança. Nós entendemos que isso não diminui de forma alguma a verdade da Bíblia e do livro de Jó. A declaração em si deve ser avaliada de acordo com o restante da Bíblia, especialmente o Novo Testamento. Por exemplo, Jesus sabia perfeitamente do que estava falando quando descreveu o inferno e o julgamento. Nos versículos 13 a 17, nós vemos que, embora Jó não soubesse muito sobre a condição do homem após a morte, ele supôs, e talvez até esperasse, que fosse melhor do que a sua miséria atual. Mas na sua incerteza, ele reflete na seguinte pergunta: quando um homem morre, acaso tornará a viver? Para a época, foi uma pergunta tremenda, mas naquele momento não havia resposta para ele. Veja que este capítulo não ensina claramente uma doutrina da ressurreição, mas mostra que o assunto estava na mente das pessoas. A pergunta de Jó foi respondida pelo Senhor Jesus e de uma forma tão completa que não deixa margem para dúvidas. Os ensinos que Jesus e os apóstolos nos deixaram nos enchem de alegria e de esperança em relação à vida eterna. Nós seremos transformados em seres imortais na ressurreição, nós seremos semelhantes a Jesus e nossos corpos mortais serão transformados em corpos glorificados. No versículo 15, Jó se mostra um pouco mais esperançoso e positivo do que nas declarações anteriores. Ele esperava uma restauração do relacionamento com Deus após a morte, pois ele realmente já não esperava que isso acontecesse durante sua vida. No versículo 19, Jó disse: "Assim destróis a esperança do homem." Ele usou duas ilustrações para provar como isso era verdade. O ser humano parece uma montanha inabalável, mas aos poucos a água vai corroendo a rocha e um dia a faz desmoronar. Ou ainda um terremoto pode abalar as rochas, deslocando-as para outro lugar e mudando assim o aspecto da montanha.
Jó diz que, do mesmo modo, a morte pode vir de um modo gradual ou súbito, mas certamente virá, e o ser humano partirá para um mundo no qual não saberá coisa alguma sobre o que acontece na sua família. E era assim que ele ansiava pelo alívio para a sua tristeza e a sua dor. E foi assim que Jó concluiu a resposta ao seu amigo Zofar. Sua alma estava genuinamente de luto, e muito do que lemos neste capítulo é uma manifestação agonizante dos seus sentimentos. De certa forma, nós somos lembrados das palavras de Jesus quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por um lado, essas palavras eram uma descrição verdadeira e precisa de como Jesus se sentia, ou seja, abandonado por Deus Pai naquele momento. Ele sentiu isso porque não apenas suportou a retirada da comunhão do Pai, mas também o derramamento real da ira de Deus sobre ele, enquanto reconciliava o mundo consigo mesmo na cruz. Da mesma forma, podemos dizer do sofrimento de Jó. Seus sentimentos eram reais e compreensíveis. No entanto, havia uma verdade que ia além dos seus sentimentos, que dava sentido ao seu sofrimento, embora essa verdade estivesse completamente oculta para ele. Enfim, Jó continuava debaixo de um sofrimento intenso, ladeado por 3 amigos que pensavam a mesma coisa, que havia pecado envolvido naquela situação. Quando Jó terminou seu discurso, Elifaz tomou novamente a palavra, e dessa vez ele não demonstrou um mínimo de bondade ou de paciência. Você confere como foi o segundo discurso de Elifaz amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!